Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Meu nome é Carlos Nadalim e neste vídeo eu quero refletir, conversar um pouquinho com você a respeito daquelas interrupções que são feitas pelas crianças durante a prática da leitura em voz alta, da leitura partilhada. Nós já sabemos quais são os benefícios da prática da leitura em voz alta e os adultos que querem cultivar o hábito de ler em voz alta para seus filhos, para seus alunos, ficam frustrados quando são interrompidos ao longo da leitura de uma história, da leitura de um livro. E isso é até natural, uma vez que os adultos se preparam para ler em voz alta, adquirem determinadas obras e no momento da leitura as crianças fazem perguntas, comentários, atrapalhando o fluxo da história, o fluxo da narrativa. E o que fazer nessas situações? Será que nós podemos modelar o comportamento infantil de modo a fazer com que as crianças participem sim da leitura em voz alta, mas obedecendo a algumas regras? Bom, esse é o assunto deste vídeo, mas voltando à frustração dos adultos com relação às interrupções que são feitas pelas crianças durante a prática da leitura em voz alta, isso muitas vezes acontece porque nós criamos aquela imagem perfeita, de uma situação ideal em que estamos aconchegados, sentados num sofá ou numa poltrona, as crianças ficam sentadinhas, quietinhas, acompanhando a história atentamente, com muita curiosidade, mas nós sabemos que no mundo real as coisas nem sempre funcionam dessa maneira. E qual é então o motivo de nossa frustração? Bom, a frustração se dá pela quebra de uma expectativa. Você planeja algo, imagina determinada situação, mas acontece justamente o contrário. Então essa quebra de expectativa faz com que nos sintamos frustrados, mas é preciso mudar a nossa expectativa. Que tal você trocar expectativas românticas por expectativas mais realistas? Ou seja, as crianças podem sim fazer perguntas, comentários, mas eu preciso manejar essas situações a fim de manter o hábito de ler em voz alta para elas, o interesse delas pela escuta de histórias. Caso contrário, vamos perder aqueles momentos agradáveis e riquíssimos em que partilhamos não só histórias com os nossos filhos, com os nossos alunos, mas a nossa própria presença. Todo presente é um sacrifício, diz uma personagem de um filme considerado um clássico do cinema. Então, a nossa presença durante a leitura partilhada é fruto de um sacrifício e esse sacrifício, por sua vez, faz com que possamos conceder presentes preciosos às crianças. Não só a nossa presença, como também as histórias que compartilhamos com elas. Voltando ao nosso tema, se seus filhos, seus alunos fazem muitas perguntas, comentários durante a prática da leitura em voz alta, você deve analisar cada situação, levando em consideração os estágios de desenvolvimento das crianças. Será que crianças que fazem muitas perguntas a respeito das ilustrações, da história, ou fazem muitos comentários durante a leitura em voz alta, querem realmente interromper o fluxo da leitura, interromper a história, ou estão dando sinais de que querem participar de forma mais ativa da prática da leitura em voz alta? Vamos pensar, por exemplo, numa criança de 2 anos de idade, que está ali se movimentando, pegando objetos, e será que isso é um sinal de que ela não quer ouvir a história que está sendo lida a ela? Ou ela, por meio dos movimentos, está buscando se concentrar na história, ficar mais atenta àquilo que está sendo lido para ela? Então nós temos que levar em consideração os estágios de desenvolvimento infantil para sabermos de que maneira vamos modelar o comportamento das crianças durante a prática da leitura em voz alta. Vamos supor que seu filho elabore perguntas, faça comentários sobre as ilustrações
que figuram na capa do livro que você escolheu para ler a ele, ou sobre as imagens que figuram logo nas primeiras páginas desse livro. Será que não seria interessante mudar as suas expectativas? Trabalhando com essas ilustrações, você pode nomeá-las, evocar, explorar o que será que o autor do livro vai falar a respeito delas. Você pode, se a criança está muito inquieta, fazer um resumo da história e deixar para um outro dia, né, a leitura desse mesmo livro do começo ao fim. O que é importante aqui? Equilibrar dois pratos. Um que é a manutenção do interesse das crianças pela escuta de histórias e o outro que é o da modelagem do comportamento infantil ao longo da escuta de histórias. Bom, não só as expectativas dos adultos devem ser realistas, como também das crianças, não é mesmo? Elas precisam entender que durante a leitura em voz alta, algumas regras devem ser obedecidas. A leitura em voz alta, a leitura partilhada é uma espécie de conversa, um bate-papo entre adultos e crianças, e esse bate-papo ocorre antes, durante e depois da leitura em voz alta. Então, antes de começar a leitura de um livro, você pode combinar certas regras com seus filhos, com seus alunos, alinhando então as expectativas. Por exemplo, você pode dizer às crianças que depois de ler uma ou duas páginas, você vai abrir um espaço para que elas façam perguntas, para que elas façam comentários a respeito daquilo que foi lido. Então, veja que quando você combina uma regra como essa com as crianças, as expectativas estarão alinhadas, certo? Mas vamos supor que as crianças desobedeçam a essa regra. O que você pode fazer? Durante a leitura em voz alta, você reforça a regra mais rapidamente. Olha, eu vou abrir um espaço para você fazer uma pergunta, mas no fim desta página, deixe-me continuar a história. E aí você dá continuidade à história para manter o fluxo da leitura, certo? Então você combinou com as crianças algumas regras, ao longo da leitura as crianças se empolgaram muito com a história, com as ilustrações e fizeram perguntas no momento inadequado, reforce aquela regra mais rapidamente para manter o fluxo da leitura. Outra dica importante é de combinar com as crianças sinais que elas podem fazer para indicar que querem fazer uma pergunta ou um comentário. Então, as crianças podem levantar uma mão ou tocar no livro ou algo do gênero, certo? Como diz o provérbio, o que é combinado não sai caro. Então, combine com as crianças certas regras, sinais, para que elas possam se comportar da maneira esperada durante a prática da leitura em voz alta. Passemos do alinhamento de expectativas para outras estratégias que vão auxiliar você a manter mais atenção e despertar também a curiosidade de suas crianças. Vamos supor que você tenha escolhido um determinado livro para ler em voz alta a seu filho. Entregue este livro a ele para que ele se familiarize livremente com as ilustrações, com as páginas e no dia seguinte ou em outro período do dia, você então vai ler em voz alta para ele. Por que eu estou dando essa dica? Muitas vezes você está lendo um livro para uma criança e essa criança não está conseguindo sincronizar as perguntas, as dúvidas que ela tem sobre as ilustrações com o ritmo da história. Às vezes ela se depara ali com 2 páginas que possuem textos curtos, mais várias cenas, várias imagens. Então ela precisa apreciar aquelas cenas, aquelas ilustrações, mas quando ela mal começou a fazer isso, você já está virando a página em função da extensão do texto. Então você pode fazer com que as crianças se familiarizem com o livro, com as ilustrações, antes de ler a história em voz alta a elas. Essa é uma estratégia interessante. Outra estratégia interessante é de apresentar às crianças uma visão geral sobre o enredo, sobre as personagens, para que ao longo da escuta de uma determinada história,
elas consigam se orientar conectando os fatos nessa visão geral. Muitas vezes as crianças enfrentam dificuldades em conectar as cenas, não é, os fatos e acabam se irritando. Então você pode conversar com as crianças antes da leitura sobre as características sobre as personagens, as suas características e apresentar uma visão geral do enredo. Então é isso, eu apresentei aqui algumas dicas, algumas orientações que você deve seguir para melhorar seu desempenho durante a leitura em voz alta, para que você mude as suas expectativas e também de suas crianças, transformem a leitura em voz alta em um momento em que você compartilhe a sua presença e também histórias e não transformem a prática da leitura em voz alta naquele momento do dia em que você precisa ler um livro do começo ao fim. Mude essa sua expectativa, converta as perguntas e comentários das crianças, muitas vezes frenéticos, impulsivos, né, para convertê-los em reflexões, meditações, de modo a normalizá-las e trazê-las para o seu ritmo, para o seu fluxo de leitura. Isso é muito interessante. Às vezes as crianças estão agitadas numa frequência mais alterada do que a sua. Aproveite aquela sinalização que a criança faz por meio de um comentário, de uma pergunta, para responder a essas perguntas, para meditar sobre os comentários e assim fazer com que a maré se acalme, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado deste vídeo e se você gostou mesmo, não deixe de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu joinha. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!